Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe. Que o Espírito do Altíssimo Deus venha conduzir sua mente, o seu intelecto, o seu raciocínio, a sua inteligência, a sua capacidade de pensar. Ele venha conduzir o seu intelecto para que você, então, possa saber fazer as suas escolhas, a escolha certa, ou as escolhas certas para a sua vida. Você sabe que a nossa cabeça, a nossa inteligência, a nossa razão, o nosso racional é o nosso espírito. O nosso coração é a nossa alma, nossos sentimentos. Então, se você tem a direção do Espírito Santo na sua cabeça, o Espírito Santo vai conduzir a sua alma, os seus sentimentos, de acordo com a vontade dele, e você vai ser feliz. Não sei se eu me faço entender. Deixa eu tirar aqui esses comentários que distraem as pessoas. Olha só. Presta atenção. Jesus disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, tudo que você precisa, tudo que você necessita, tem que vir em segundo lugar. O que mais você precisa, a prioridade da sua vida, é ter o reino de Deus reinando dentro de você, o Rei Jesus reinando dentro de você, reinando na sua cabeça, que é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, quando o Espírito Santo desce sobre nós, ele nos ilumina, ele ilumina a nossa mente. Ontem nós falávamos sobre o testemunho meu, que no momento de humilhação, de vergonha, de profunda dor na alma, naquele momento eu tive a direção do Espírito Santo para provar a palavra dele. Aí é que está o segredo do sucesso. Aí onde está o segredo da vitória. O apóstolo Paulo disse: olha, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque quando a gente tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo, então nós nos tornamos propriedade dele. E ele nos conduz. No momento do sufoco, nos momentos de sufoco, porque nós somos matéria, nós somos carne, osso, nós temos nossas necessidades pessoais, individuais. E Deus sabe disso, Ele sabe de tudo que a gente precisa. Mas o que a gente mais precisa, o ser humano mais precisa, é ser guiado pelo Espírito dele, porque sem a direção do Espírito Santo, não há como você safar-se dos problemas que você enfrenta neste mundo.
Ora, o Espírito Santo é o Senhor Jesus em espírito. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Então, você imagine você ter o Espírito de alguém que ressuscitou o próprio Filho? Você já imaginou ter o Espírito de alguém que vai conduzi-lo à vitória? Esse é o Espírito, esse é o reino de Deus. Quando Jesus fala, buscai primeiro o Espírito Santo, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas, é porque nós temos necessidade dele. Agora, uma vez você recebeu o Espírito Santo, pronto, acabou, você está selada, carimbada, você tem o penhor de Deus dentro de si, a garantia de Deus dentro de si, e aí, nos momentos de sufoco, você sabe como se conduzir, porque ele, o Espírito Santo, vai guiá-lo à solução. Então, por exemplo, normalmente as pessoas querem resolver os seus problemas pessoais. É até natural isso, Deus entende isso. Só que ele quer que nós, primeiro, venhamos resolver o nosso problema espiritual. O nosso maior problema é o interior, não é o exterior. Não é a falta de pão, não é a falta de casa, não é a falta de trabalho, não é a falta de saúde. Não! O mais importante é curar o interior, a alma. Ela que sofre, ela que está gemendo. Então, quando você cair na real e conferir realmente, eu preciso resolver o meu problema da minha alma. O primeiro problema que você tem é a sua alma, que é o seu coração. Então, o que vai acontecer? Quando o Espírito Santo vier sobre você, ele vai guiar a sua alma através do seu espírito, do seu intelecto, da sua sabedoria. Ele vai guiar, ele vai dar direção. Foi o caso meu, nosso caso, Esté e eu. Então, naquele momento de profunda humilhação, vergonha, o que eu fiz? Eu fui iluminado pelo Espírito Santo. Faça uma prova comigo. É muito glorioso, é muito grande. Então, quando a gente está no sufoco, a gente tem o Espírito de Deus para nos consolar, nos confortar, nos guiar. Ele é o guia que leva-nos aos pastos verdejantes. Por isso que Davi disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele nos guiará ou me guiará aos pastos verdejantes. O Espírito Santo é o bom pastor. Então não se trata de religião, não se trata de merecer ou não merecer, não se trata, eu tenho uma fé maior do que a sua. Nada disso. O que se trata é o seguinte, você tem o Espírito Santo, você tem o guia que vai conduzi-lo de acordo com a vontade dele e vai agradar toda a sua vida. Você vai ficar feliz, que foi o nosso caso. Imagine, muitas pessoas fazem N sacrifícios, vão para os roncós, bebem água de Abu, e eu nem vou falar sobre isso porque é tão asqueroso, é tão nojento que dá vontade até de vomitar. Mas muitas pessoas fazem os sacrifícios para os guias, para as entidades, para os encostos, querem agradar as entidades desse mundo, querem agradar o doutor Fritz, que é o doutor
fulano de tal, Beltrano, etc., agradar o espírito deles. Ora, por que você não busca o espírito daquele que ressuscita os mortos? Por que fica a buscar o espírito dos mortos? Vamos buscar o espírito daqueles que ressuscitam os mortos, não o espírito do morto. É ou não é? Isso é racional, isso é inteligente. Ao invés de você receber o espírito da vovó, do vovô, do seu pai, da sua mãe, etc., busca o espírito daquele que ressuscita os mortos. Ele vai ressuscitar você em vida. É isso que significa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando você recebe o Espírito, o guia que Jesus prometeu, que é o Espírito Santo, acabou. Você vai sarar a sua alma perfeitamente. Você vai saber o que deve fazer e vai decidir. Não quer dizer que ele vai usar você como um robô, não. Ele vai te dar direção e você vai obedecer. Se você tiver a direção dele e não obedecer, você vai ficar para trás. Mas ele dá a direção e te dá condições de você obedecer. Então, naquele momento de sufoco, eu tive a direção, a inspiração, a orientação dele do que eu deveria fazer. E eu fiz. Pronto, resolveu o problema. Resolveu o problema. Ele resolveu o problema em menos de 24 horas. E o problema era grave. E não havia um sinal de que poderia sair daquela situação. Mas ele é Deus. A Bíblia diz, o salmista diz que a voz do Senhor é poderosa, ao ponto de separar as labaredas do fogo. Você já imaginou? Separar as labaredas do fogo. Salmo 29. Então, Deus é Deus, amiga. Imagine essa voz poderosa dentro de você, que é a voz do Espírito Santo. Quem vai conseguir destruí-la, derrotá-la, fazê-la fracassada? Quem? Ninguém. Então, o Espírito Santo é para isso. Jesus não prometeu o Espírito Santo, não é para você ficar religiosa, caridosa, bondosa. Não! Ele sugere e dá o Espírito Santo àqueles que o priorizam nas suas vidas, que fazem dele o primeiro lugar. É ele que eu quero. Então, as pessoas vão ter a direção dele. Agora, cabe às pessoas obedecerem ou não à voz dele. Então, quando você tiver o Espírito Santo, preste atenção. Você tem o Espírito Santo, mas a sua vida ainda não é o que deveria ser, é porque você não está obedecendo. Ele está dando a direção, mas você não obedece, então o problema é seu. Não é? Não é assim? Você dá para o seu filho, a sua filha, seu filho, sua filha, você dá para eles o conselho, o bom conselho. Eles não obedecem, eles vão colher os frutos da desobediência. O Espírito Santo também é assim. Quando ele vem, ele nos dá a direção. Agora, se a gente vai obedecer ou não, isso é problema nosso. Eu obedeci e Deus abençoou. E sabe por que eu cheguei àquela situação? Porque eu não sabia que os dízimos eram as primícias de toda a minha renda. Eu pensava assim, não, eu pago as minhas contas e depois eu devolvo os dízimos. Isso não é dízimo. Os dízimos são as primícias, que quer dizer que Deus é o primeiro na minha vida. Então, primeiro é Ele. Então, quando uma pessoa
eu não sabia, eu não tive essa direção, não fui ensinado a isso. Os pastores falavam os dízimos, mas não falavam sobre primícias. O dízimo quer dizer primícias, os primeiros frutos. O primeiro fruto, os primeiros momentos da manhã tem que ser de Deus. Então, eu levanto, as minhas primícias são primeiro orar, falar com Deus. Meu Deus, está aqui a minha vida, esse dia que o Senhor me dá, então me ensine, me oriente, etc, etc, etc. Então eu faço. Essa é a lei, a palavra de Deus. Talvez você diga, mas o bispo, eu vivo sob a graça. Pois é, a graça também diz isso. A graça não anula a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, amiga e amigo, obedeça essa palavra aqui. Buscai primeiro o reino de Deus. Se você contraria, se você não gosta de ouvir nem falar de dízimo, pois bem, então está aqui escrito, buscai primeiro o reino de Deus. Quando ele fala primeiro o reino de Deus, primeiro é a vontade de Deus. Primeiro a vontade de Deus. Se você é de Deus, você faz primeiro a vontade dele. Então, o primeiro momento da sua vida é colocar o joelho no chão e falar, meu Deus, está aqui a minha vida. Aí você oferece a sua vida. São as primícias da manhã, de cada manhã. E como as orações, como são as primícias, tudo mais. O primeiro amor, primeiro amor. Ele é o primeiro, ele tem que ser o primeiro. Acima do papai, da mamãe, dos irmãos, da família, de si mesmo, de tudo. Ele tem que ser o primeiro. Os primeiros frutos do nosso trabalho tem que ser para ele. Quer dizer, eu não posso pegar do meu salário, da minha ajuda de custo, e pagar as minhas contas e depois devolver para Deus os dízimos. Não. Eu poderia fazer o seguinte, preste atenção, eu poderia pegar os primeiros 10%, eu poderia usar para mim, e pegar os 90% restantes e colocar no altar. Deus não aceita isso. Não aceita. Não é a quantidade, mas a qualidade. Primeiro ele. Mesmo que as primícias sejam um pouquinho, mas tem que ser as primícias, os primeiros frutos. E eu não estou a falar isso para instigá-lo ou fazê-lo trazer os dízimos. Se você quiser ser dizimista, amém. Se você não quiser, paciência, o problema é seu. É você e Deus, Deus e você. Com os seus dízimos ou sem os seus dízimos, você pode ter certeza, a igreja vai arrebentar. Nós vamos arrebentar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está dentro da gente. E quem tem o Espírito Santo tem que arrebentar. Tem que arrebentar. Para a glória dele. Então, priorize, minha amiga e meu caro amigo, o Espírito Santo. Priorize receber o Espírito Santo. Mas eu já tenho o Espírito Santo. Tá bom, você já tem o Espírito Santo? Graças a Deus. Então você deve ser uma pessoa de caráter, de verdade, porque o Espírito Santo é o Espírito de verdade. Você deve falar a verdade, você deve ser uma pessoa correta. Você deve ter um caráter tal e qual era o caráter de Jesus, porque ele era guiado pelo Espírito Santo. É assim? Então não pense que as suas línguas estranhas, ou as suas profecias, ou o seu trabalho na obra de Deus, isso garante que você tem o Espírito Santo. Não. O que garante a gente ter o Espírito Santo é a vida, é o caráter, é a direção que ele dá, especialmente nas horas de tribulações, nas dificuldades, no deserto. Por exemplo, quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Jesus sabia o que iria enfrentar, que era o diabo. Mas
O que ele fez? O Espírito Santo o ensinou, o guiou a fazer o jejum. E ele fez o jejum por livre e espontânea vontade para estar forte, estar em espírito 100%, para poder enfrentar o diabo, que é espírito também, o diabo é espírito. Então, é assim, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Quando você recebe o Espírito Santo, pronto, o reino de Deus está dentro de você. E aí você vai viver de acordo com a justiça dele, com a palavra dele. E aí você vai colher os frutos dessa obediência. Entendeu? Entendeu, minha amiga, meu caro amigo? Buscai primeiro o reino de Deus, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Marido, mulher, filhos, pais, dinheiro, trabalho. O pão nosso de cada dia não vai faltar na sua mesa, porque o Espírito do Senhor Jesus vai guiá-lo aos pastos verdejantes. Pode haver miséria que houver, pode haver a pandemia que tiver, não interessa, guerras e mortes, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai guardar, vai levar você aos pastos verdejantes, porque os pastos verdejantes que ele tem para nós jamais vão ser destruídos pelas bombas, pela maldade e perversidade do homem. Entendeu? Deus abençoe a você em nome do Senhor Jesus, que ele tenha falado, lhe ajudado, que, enfim, que tenha caído a ficha para você buscar primeiro o que é mais importante, curar a alma para depois vir o seu corpo. Cura a sua alma, minha amiga e meu amigo, e o seu corpo vai agradecer, você vai ser magnífica, porque Deus estará dentro de você. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.